Fala aí, aqui é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução às ondas sonoras. Bom, imagina aí que eu tenho a seguinte situação, eu tenho aqui um alto-falante que está desligado e aí aqui eu tenho essas moléculas que estão dispersas aqui no ar, né? O que vai acontecer com essas moléculas quando eu ligar esse alto-falante aqui? Bom, vai acontecer o que a gente chama de gerar essas ondas de pressão, onde vai ter ondas de alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão e assim por diante. Quando isso acontece, a gente dá o nome desse processo, de ondas sonoras. Então, essas ondas elas podem ser classificadas como longitudinais, ou seja, se essa oscilação dessa onda está se propagando na mesma direção da onda, ela é uma onda longitudinal, e uma onda mecânica, ou seja, que é aquela que depende de um meio para se propagar, que no caso daqui foi o ar. Então, existem ainda algumas propriedades, né, que em relação a esse gás, que são muito importantes, como o modo de compressibilidade desse gás. O modo de compressibilidade, ele vai ver, né, vai medir o quanto esse gás ele pode ser muito ou pouco comprimido. Então, imagina aqui que eu tenho esse gás aqui sendo comprimido. Então, quanto maior a minha variação de volume, ou seja, quanto mais eu consigo comprimir esse gás, menor vai ser o meu modo de compressibilidade desse gás. Ou seja, esse modo de compressibilidade aqui vai medir a dificuldade que eu vou ter para comprimir um determinado gás. Então, se esse gás pode ser muito comprimido, significa que esse Bzinho dele aqui é bem baixo. Então, através desse modo de compressibilidade, a gente consegue calcular, então, a velocidade do som. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. E quando a gente tem uma velocidade que é maior do que essa velocidade aqui do som no ar, a gente tem uma velocidade supersônica. E aí, a função que vai descrever todo esse deslocamento aqui dessa onda é a seguinte. A função deslocamento vai ser, imagina aí, então, que eu tenho aqui uma onda sonora e aí ela vai ser uma função parecida com uma de uma onda qualquer. Então, quando a gente está aqui com o nosso alto-falante desligado e aí a gente vai e liga aqui o nosso alto-falante, vai acontecer aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Gerando essas ondas de alta pressão e de baixa pressão. Então aqui, essas regiões aqui, onde o deslocamento é zero, significa que é uma região de alta pressão. Ou seja, a moléculazinha que estava aqui, essa moléculazinha que estava aqui, ela não se deslocou nada, porque ela já estava numa região de alta pressão. Então, por isso aqui que o nosso gráfico aqui indica um deslocamento zero para essa moléculazinha aqui. Então aqui também, região de alta pressão, deslocamento é zero. Região aqui de baixa pressão, o deslocamento tende a ser maior. Então, a gente tem aqui a nossa expressão para representar aqui o deslocamento dessa massa de ar, vai ser igual a S de x e t, deslocamento máximo, cosseno de kx menos ômega t. Que é bem parecida, né, a função que descreve o deslocamento dessa onda sonora, que é bem parecida mesmo com a função de uma onda qualquer, né. Bom, uma outra forma de descrever esse deslocamento é em função da variação de pressão. Então, essa função, ela tem ligação com a função de deslocamento de uma onda sonora. Então, a gente tem que aqui, em relação à função da pressão, vai ser menos B, que é o modo de compressibilidade que a gente viu, vezes a derivada aqui daquela expressão do deslocamento da massa de ar. Então, a gente tem que fazer a derivada aqui, né, da nossa expressão, deslocamento da massa de ar, e aí vai chegar na seguinte expressão, que vai ser mais B, que é o modo de compressibilidade, deslocamento máximo, K seno de Kx menos ômega t. Então, a função da variação de pressão vai ser, continuando, né? A gente chegou aqui nessa equaçãozinha aqui, e aí a gente vai fazer algumas substituições para simplificar mais essa equaçãozinha. Então, vamos substituir, então, o modo de compressibilidade por ρV ao quadrado, que é que a gente viu lá no comecinho. Então, a gente sabe que aqui, a gente pode chamar aqui, né, esse V
de raiz do modo de compressibilidade sobre o ρ. E aí a gente pode chamar também o K de ômega sobre V. Então, substituindo isso aqui na nossa expressão aqui, em função da variação de pressão, a gente vai chegar aqui ρV, ômega, SM, seno de Kx menos ômega t. Então, essa daqui é a nossa expressãozinha para esse deslocamento em função da variação de pressão. Então, relembrando, a gente tem que a velocidade do som é igual a raiz do modo de compressibilidade sobre ρ. A gente tem aqui a nossa expressão para o deslocamento dessa onda sonora e também a gente sabe que essa onda sonora pode ser também descrita como a variação de pressão, onde ρV ômega vezes SM vai ser a nossa variação de pressão máxima dessa onda sonora. É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.